Ok, irmãos, amados, graça e paz da parte de Deus. Eu estou aqui para ser bem breve e eu acredito muito no que Deus ele tem proporcionado no meu coração desde o momento que eu levantei a minha mão para aceitá-lo como Salvador da minha vida. E não foi uma tarefa fácil, jovem, inexperiente, tomando muitas decisões. E uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida era ser crente. Foi a melhor coisa que me aconteceu. E uma das músicas até que eu admiro muito de Oséias de Paula, que ele menciona essa frase: a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, a melhor decisão foi aceitar Jesus como Salvador. E graças a Deus, na Bahia, onde eu tive a oportunidade de me criar no Evangelho, eu tive uma oportunidade excepcional. Mas o que me chama a atenção hoje é, diante dessa tão grande situação, hoje já tendo sofrido um AVC, passado por dificuldades interessantes, e é o estado de vida e de situações que eu vivo na minha fé. A minha fé, graças a Deus, ela nunca foi abalada, em momento algum. Evidentemente que cada etapa da vida a gente adquire uma experiência diferente, tanto em relacionamento com pessoas, como em relacionamento pela fé. E recentemente eu obtive 3 experiências extraordinárias. Uma foi com um amigo, um irmão em Cristo. Quando eles dialogamos, ele abordou um assunto muito interessante. Manuel Serralheiro. Ele dizia que a gente precisa ter conhecimento, ou seja, conhecer, acreditar e confiar. Ele só falou isso e continuou nos seus assuntos que estava pendente no momento de nosso diálogo. Mas essas 3 mensagens ficou gravadas na minha cabeça. E recentemente eu tive uma outra mensagem que eu fiz uma conjunção, conversando com o pastor Hamilton de Feira de Santana, da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Eu tive a oportunidade de pregar numa Santa Ceia lá com ele, foi um momento especial. E onde ele falou, antes de eu viajar, ele me disse uma palavra interessante, quando nós falávamos acerca de relacionamento. E isso se acoplava na vida secular, o casamento, o relacionamento em si. Até porque que existem pontos estratégicos que a gente leva a raciocinar. Mas ele falou de uma coisa tão interessante, que ele disse que o amor não suporta o relacionamento. É o relacionamento que suporta o amor. E quando você vai entender isso, dentro do que disse Manuel, dentro do que diz ele, e dentro de uma experiência convivida, você vai entender que jamais você pode amar alguém pela distância. O relacionamento, a comunhão, ela requer uma coisa interessante. A lição bíblica que nós estudamos trouxe uma coisa tão interessante que ela também confirmou essas 3 colocações dessas 3 pessoas. Na lição bíblica, falar que o ponto central era que o relacionamento, a convivência de Paulo com Jesus, ela deu força, deu substância a ele, a dele caminhar, prosseguindo, fazendo a vontade de Deus. Eu estou abreviando o contexto escrito. Bem, eu achei melhor pegar a lição. Para desencadear exatamente o que estávamos em ponto de concentração. Diz assim, o ponto diz assim, ponto central. A experiência com Cristo é o fato motivacional para plantar igreja. Ou seja, o relacionamento tão convicto com a palavra que Paulo se adquiriu foi tão importante que não tem outro desejo a não ser você transmitir, contagiar, pronunciar, levar, estender a alguém. E é muito importante quando nós entendemos essa razão, de que isso primeiro tem que ser uma experiência particular. Tem que existir dentro de você, dentro de mim.
E quando isso não nasce dentro de mim, não vai nascer em lugar nenhum. Tudo que é de fora é passageiro, tudo que é de fora é uma mera coincidência do acaso. E nada há uma ligação, ou seja, de uma raiz. Você conhecendo, acreditando, confiando em Jesus, você vai ver que a coisa é diferente. Quando você acredita na palavra de Deus, é a única essência que você tem, é ela ser transbordada de dentro de você. Uma vez que ela transborda, em vez que ela trabalha dentro da sua vida, ela transborda, ela vai lavar você agora por aí fora. Primeiro ela trabalha no interior. Conhecer, acreditar e confiar. O relacionamento com essa palavra, o relacionamento vai fazer você suportar. Embora eles se dizem que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, como disse Paulo, mas Paulo fala isso dentro de uma experiência vivida, porque ele diz, eu já aprendi a me contentar com o que tenho. E é o amor que é interessante. O amor ele é o centro da observação, mas ele nasce diante de uma experiência, de um relacionamento pessoal. É necessário você ter um relacionamento. Se você não tiver um relacionamento, obviamente isso não vai acontecer. Vai ser tudo passageiro, tudo no triscar de Deus. A cada época você vai viver uma experiência diferente, porém todo passageiro. Mas quando você está em Cristo Jesus, quando você entende o renascimento, você vive isso de uma forma integral, você vive isso de uma forma real. Você vive exatamente como Paulo viveu aqui, no ponto da lição. Quer dizer que a experiência, de onde se gera uma experiência? A experiência se gera diante de um relacionamento, de algo, de uma convivência. E você precisa conviver com alguém. Em Israel, houve-se um provérbio que dizia: os filhos comeram a uva verde, mas os dentes do pai ficaram embutados. E é muito natural hoje os seus filhos agem de uma modalidade e a reflexão vem nos seus pais, na sua criação, na modalidade dos ensinos e muitas outras coisas mais. Mas não entendem que depois dos 12 anos, eles se tornam jovens de disposição exposta aos seus desejos. A exposição do que ele conheceu fica exposta do seu desejo. Enquanto ele vive debaixo do domínio da doutrina dos seus pais, as coisas são diferentes. Por mais humilde e carente e necessitado que sejam os seus pais, há uma necessidade tão importante de entender que o pai deu aquilo que tinha. Mas a Bíblia disse, esse provérbio nunca mais, disse Deus, esse provérbio nunca mais será usado no meio do meu povo. Porque todas as almas são minhas, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pelos erros do seu pai, nem o pai pagará os erros dos seus filhos. Você pode ver isso quando se atualiza dentro das expressões de toda a Bíblia, de todo relacionamento. Você só vai entender isso se você tiver comunhão com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que modifica. E uma vez quando você entende que casa, reino, dividido, não subsiste. Lembra quando Jesus disse para os publicanos que eles estavam ali, os fariseus, condenando a Jesus, dizendo que ele tinha por pai o príncipe do Beelzebul? Porque Jesus expulsava os demônios de um jovem. Mas ele disse que Jesus fazia isso por principal dos Beelzebul, os demônios. Entendeu? E isso são as coisas que se acontecem. Então é isso que nós chegamos a certa conclusão de fechar o quadro desse assunto, porque o importante é você entender a sua experiência com Deus. É você que tem que ter a sua experiência, precisa ter a sua experiência. Porque mediante a palavra de Deus, você vai adquirir uma experiência diferente. Então, não é simplesmente falta de você precisar num momento específico, ou você chegar e... Eu quero finalizar com uma leitura que nós lemos num culto de
ordem missionária. Foi um tema que mandaram, não é um tema de costume de muitos se está lendo, tá? É um tema, não é aquele versículo que você diz, essa igreja todo mundo conhece. O que tem na Bíblia só é conhecido por quem lê a Bíblia, por quem examina a Bíblia. Né? E dizer que esse versículo é conhecido por muitos, não. Livro de Judas, capítulo de número 1, versículo de número 23. Aí você vai ler, você vai entender da seguinte forma. Você vai se aprofundar, primeiramente aqui, né? Que diz assim, salvai-vos arrebatando-os do fogo, e de outro tendes misericórdia, com temor, a abominação, até a túnica manchadas pela carne. Te confesso que me deixou um pouco preocupado em achar argumentos para não falar, para não externar o que, na verdade, você adquire. Mas você vai chegar a uma conclusão mediante a pandemia, mediante tudo que ela nos mostrou, a luta que se teve para salvar vidas. Veja que esse assunto eu não puxei no dia que eu estava pregando sobre ele. Mas eu tentei trabalhar falando de uma modalidade de salvar com emergência, socorro imediato, na hora específica da angústia. Depois eu coloquei o outro lado, que é aquela abominação de se relacionar com as pessoas. Abordei assuntos e condições da saúde, da santidade, né, na presença de Deus. Aquilo que são roupas, casas mofadas, do gênero, que hoje, para os nossos dias, são aquelas pessoas que andam de uma maneira inadequada, completamente depravadas, pessoas que andam realmente negligenciando, blasfemando no altar, né? Tem esse também. Você às vezes sabe, pessoas que estão fazendo coisas atrociosamente, mas estão tendo acesso ao altar, estão tendo acesso à liderança, mas como salvar eles? Como você chegar para um pastor, um presbítero, um diácono, em posse, e dizer para ele que ele está errado? Como você chegar para um irmão que está desviado da palavra e você chama ele? Ou aquele que está se desviando? Aí você lembra de Ezequiel, no capítulo 13, a partir do versículo de número 18, 17, até o 20, e você vai ver a responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade para ganhar almas. Eu não tenho responsabilidade nenhuma para cuidar de ninguém. Eu só obedeço o que me dá o direito e respaldo à palavra de Deus. Instruir, ensinar, falar, mencionar, orientar. Esse é o meu único dever. Não interessa o horário, o momento que se disponibiliza da minha atenção, eu estou pronto a dar aquilo que eu tenho recebido. E é de graça. É de graça. É de graça. Não é nada cobrado. É como diz o texto. Eu gosto muito de parar diante do texto como ele é, da modalidade como ele é. Então eu não posso forçar ninguém a ser o que não quer ser. Não posso forçar ninguém a aceitar o que não quer aceitar. Mas se me dá o direito de falar, e você vê muitas das vezes pessoas que tentam contradizer o que o texto claramente está revelando. E se você perceber, quando você lê, está em uma linguagem clara, objetiva, está em português. Não é eu português, ainda vou precisar falar o hebraico, o grego e o aramaico. Não precisa. Além do esforço necessário para melhor tomar conhecimento, isso é louvável.
mas a realidade do que está escrito está clara, está simples. Aí você pega e você abre a sua Bíblia e você vai ler no livro de 1 Coríntios, no capítulo número 10, versículo 33, é uma expressão de Paulo que diz assim: também eu procurei agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem. Mas, olha ele dizendo, mas procuro o bem de muitos para que seja salvo. Ou seja, essas são algumas referências que a gente acha daquele texto de salvar, tirando, arrebatando do fogo. Quer dizer, na tradução, um você arrebata do fogo e outros, por misericórdia, você vai tirar do vulcão, né? Vai tirar de dentro de um tormento de chamas, que você vai ter que dar os seus pulos para poder salvar. Essas palavras é Antônio Cavalcante que diz: dê os seus pulos e resolva os problemas. E isso é muito interessante, muito inteligente, quando você aprende a fazer o que você tem que fazer na hora que se deve fazer para ser feito aquilo que tem que ser feito. E isso é que nós vamos entendendo na proporção da caminhada. Eu abordei dizendo que isso seria muito mais simples num culto de doutrina. Além do espaço que nós temos num culto doutrinário, você também tem uma liberdade para você poder externar com minuciosidade aquilo que, na verdade, precisa ser feito. Tanto do momento de você estar indo ao evangelismo, como você também esteja vindo do evangelismo. Ou seja, você está indo, você está com uma obrigação. Está vindo, acabou a sua obrigação. Não é assim que funciona. Em todo tempo você está um soldado alistado no exército do céu, no exército celestial. Então você está apto para toda boa obra. Não tem tempo certo. Você pode estar dormindo e de repente ser despertado para poder fazer, porque você vai ser sempre cobrado. Você não pode cobrar nada de ninguém, porque o perfeito tem que ser você que anuncia a palavra. Porque do contrário, você está sempre devendo. Porque o acusador, o diabo, estou dizendo o diabo em si, o Espírito, como nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, para fazer o bem feito para o lado do reino de Deus, o diabo, nosso adversário, ele utiliza de métodos e meios para poder usar um meio, um modo, para poder te desapontar, te envergonhar, e te desarrumar diante de qualquer situação. Porém, é necessário que você entenda e tenha convicção. Não tente se justificar. Lembrei agora de Fábio Santos, um amigo que tive uma experiência nesses últimos dias, trabalhando com ele na Telamix. Quero até agradecer ele, e agradeço a ele, agradeço Maurício, que é o dono da Telamix, e pedir, né, o perdão, porque as coisas acontecem de uma maneira inexplicável, que a gente também não sabe o que acontece, mas não temos como se desculpar. A ideia de Fábio, ele diz assim: a gente não deve se justificar, porque o homem, quando se justifica do erro, ele está errado. Ele está assumindo publicamente o seu erro. O homem tem que pedir a Deus uma oportunidade para mostrar, para que Deus possa mostrar. Porque quem te justifica é Deus. Você não convence ninguém do pecado. Você não ganha ninguém para Jesus. Você não conscientiza ninguém. Você só anuncia o Evangelho. Você só prega o Evangelho. Você só divulga o Evangelho. Você só menciona o Evangelho. Mas quem garante, quem redime o homem, quem sustenta o homem é o Espírito Santo. O único que pode conscientizar o homem da justiça, do erro e do seu pecado é o Espírito Santo. Se o homem não nascer de novo, ele não tem condições nenhuma de entrar no reino de Deus. Mas há um período antes de entrar. É quando o Espírito Santo conhece o coração da pessoa que está ouvindo agora. E essa pessoa começa a entender, começa a criar aquela curiosidade. O Espírito liga a ele, é que nem uma sensação de imã. Deixa eu dizer desse jeito. O Espírito Santo começa a atrair e essa pessoa começa a se interessar pelas coisas celestiais e dá ouvido. Agora o Espírito mostra a ele aonde está o erro. Só isso. Mas se tentar se justificar, piora a situação. Complica a situação.
Então não tente fazer isso. Deixa, aprendi com o Fábio e achei interessante a maneira. Ah, mas você não sabia isso há todo tempo? Não, gente. Nós sabemos de muitas coisas. E como a mente é um lugar, um espaço onde não se ocupa saber, não lota, não transborda, então você sempre aprende coisas novas. Parece que sempre aparece um amigo que mexe lá dentro dos seus arquivos e começa a acessar e acessa um ponto estratégico. E isso é permissão de Deus. Tá certo? Deus em Cristo te abençoe. Eu agradeço essa oportunidade corrida. Só poder explicar esse versículo, essa intenção de você entender que o homem dará conta de si mesmo. A salvação é individual. Mas na individualidade você está em um conjunto. Você vai fazer parte. Você vai fazer parte. Salvando alguém, você vai fazer parte. Lembra do parábola do bom samaritano? Então você vai ver, Jesus deu a sua vida. Ele tomou sobre si as nossas dores, tomou as nossas culpas, a nossa condenação. Jesus, ele tomou tudo que era de ofensa, ele tomou para si. Ele tomou o nosso lugar de ser condenado. É essa a intenção que nós entendemos, da intenção da palavra, nos conscientizando que a gente fomos salvos, fomos perdoados. Você conhece uma trama, você assiste uma televisão, uma novela, uma revista, um filme, e você vê quando alguém arma uma trama, e você percebe que você vai como ovelha ao matadouro. Jesus foi por você. Jesus foi por mim, Jesus foi por nós. E por isso ele nos perdoou, porque ele sabia que era uma trama. Então não tem que se justificar, só aceite a ele como teu salvador, acabou. É você aceitar ele como seu salvador e procurar se alimentar da palavra de Deus. E os tempos que estamos vivendo é o tempo que está necessitando de que você mais se aproxime da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Lembre das pessoas à sua volta que tentaram te falar sobre a verdade. Está em Cristo Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que vai te abrir a porta, vai te abrir entendimento. Então, se a Bíblia diz, você deve simplesmente só crer. Um forte abraço para você, Deus abençoe, continue orando, buscando a Deus para que você tenha uma vida saudável na presença dele. Outra coisa, coração não é lugar de lixo, viu? Jesus deixou isso claro no seu sermão. Gente, está tudo claro. Se você for ao altar, se você chegar ao altar, apresentar a sua oferta, vê que Jesus dá exemplo muito extraordinário. Você segue o exemplo de Jesus. E aí você vai lembrar que deve alguma coisa ao seu irmão. Então você vai, deixa essa ideia. Esquece a ideia financeira de prosperar. A teologia da prosperação, da prosperidade. A teologia de você querer ser milionário, que você tem que... Não, pelo amor de Deus, larga isso. Não seja idiota. Seja uma pessoa inteligente. Deixa lá e vai se reconciliar com a pessoa. Faça de tudo para ganhar essa pessoa, porque também é complicado. Depois que você ofende alguém, você querer em si. Você precisa dar tempo ao tempo. Na oração, no jejum, pede a Jesus a oportunidade, ora a Deus para Deus preparar tudo. Se reconciliou, fez a sua parte, meu irmão. Agora você pode ofertar, pode devolver o que é de Deus, você dá a Deus, o que é de César, você dá a César. Entendeu? Mas lembra, lavar, o coração não é lugar de guardar lixo. Lixo é na lixeira. Tá certo? Deus te abençoe, eu quero ficar por aqui, agradecendo essa oportunidade, a sua atenção, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.